Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Quinta-feira é dia do nosso estudo bíblico online. Nosso assunto hoje é um assunto já conhecido, porém nós vamos aprofundar nesse assunto e tirar as lições que Deus tem para nós, que são as 10 pragas do Egito. Nós vamos falar sobre cada uma das pragas, aquilo que Deus quis ensinar, as suas lições para o tempo dos israelitas no passado e também as lições que se aplicam nos tempos atuais. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, como sempre fazemos, vamos orar e pedir que o Senhor venha nos abençoar e falar conosco através desse estudo dessa noite. Oremos. Senhor, louvado seja o Teu nome por mais uma vez permitir que possamos aprender mais de Ti, da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, renova nossa fé, nossa comunhão. Abençoe o estudo dessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você que abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler primeiro os versículos de 1 a 8. Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Depois nós leremos Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Primeiro, Êxodo capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto, disse Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora nós vamos ler Êxodo capítulo 7, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Êxodo 7, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus para nós. O Senhor respondeu, dou-lhe minha autoridade perante o faraó, e seu irmão será o seu porta-voz. Você falará tudo que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes havia ordenado. Muito bem, meus irmãos, as 10 pragas do Egito. Antes de nós entrarmos nas 10 pragas do Egito, nós temos que entender o contexto dessa história. Vamos falar em primeiro lugar sobre Canaã, a terra prometida. Quando Deus chamou Abraão, lhe disse para sair do lugar onde morava. Deus prometeu dar a outra terra a Abraão como herança e muitos descendentes para encher essa terra. Abraão obedeceu, saiu sem conhecer o destino. O Senhor disse para ele, sai da sua terra e da sua parentela e você vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Abraão chegou na região de Canaã
e Deus lhe contou que essa região ou aquela terra seria a herança que ele tinha prometido. Está registrado em Gênesis, capítulo de número 17, versículo 6 ao versículo de número 8. Mas durante toda a sua vida, Abraão viveu como estrangeiro em Canaã. E o mesmo aconteceu com seu filho Isaque e com seu neto Jacó. Mas Deus tinha prometido essa terra a Abraão e iria cumprir a sua promessa, como ele sempre faz. Somente 400 anos depois, quando os descendentes de Abraão se tinham tornado um povo muito grande, é que eles conquistaram Canaã. Antes disso, os israelitas tinham sido escravizados no Egito, precisaram ser libertos e passaram 40 anos no deserto debaixo da liderança de Moisés. As 10 pragas do Egito foram juízos da parte de Deus enviados contra os egípcios para que eles soubessem que Ele, Deus, é o Senhor. Enquanto as pragas eram enviadas, Faraó se recusava a libertar os hebreus. Somente após a 10ª praga, os filhos de Israel então partiram do Egito rumo à terra prometida. Deus enviou 10 pragas para o Egito para demonstrar o seu grande poder e para que seu nome fosse glorificado em toda a terra, segundo Êxodo capítulo de número 9, versículos 14 ao 16. O fato de Deus ter falado a Abraão que Canaã seria a terra do seu povo enfatiza que Deus é quem governa a história segundo os seus propósitos. Mas quais foram as 10 pragas do Egito? As 10 pragas foram sangue, rãs, piolhos, peste dos rebanhos, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Veremos a partir de agora, mais detalhadamente, o efeito de cada uma das pragas enviadas por Deus contra o Egito. A primeira praga é a praga do sangue, está registrado em Êxodo capítulo 7, versículo de número 20. Nessa primeira praga, as águas do Egito tornaram-se sangue. É importante salientar que o rio Nilo não foi o único afetado por essa praga. A palavra de Deus diz que todos os canais, lagoas e reservatórios de águas que haviam no Egito também foram atingidos por essa praga, sendo transformado em sangue, segundo Êxodo capítulo 7, versículo 17 ao versículo de número 19. Além de ser a fonte da vida agrícola, o rio Nilo era cultuado como um tipo de divindade. Para os egípcios, o rio Nilo era como se fosse um deus. Então, quando Deus feriu as águas daquele rio, isso também significou um ataque ao panteão dos deuses egípcios. Os magos conseguiram imitar essa praga e Faraó ficou com seu coração endurecido. A segunda praga é a praga das rãs. Está registrado em Êxodo capítulo 8, versículo de número 6. Na segunda praga, muitas rãs provenientes do rio Nilo, obviamente, e dos canais daquela terra, invadiram o Egito. Faraó pediu que Moisés e Arão rogassem ao Senhor para que as rãs fossem tiradas sobre as casas dos egípcios e prometeu então libertar o povo. Entretanto, logo depois do fim da segunda praga, Faraó continuou com o seu coração endurecido. Aqui é importante saber que na cultura religiosa dos egípcios, as rãs representavam uma deusa com o nome Heket. Combinado ao fato de que o rio estava produzindo tais rãs em grande escala, isso significava que 2 elementos sagrados do paganismo egípcio, o rio Nilo e a deusa Heket, estavam lhes representando desgraças. Os magos do Egito também conseguiram imitar essa segunda praga. A terceira praga foi a praga dos piolhos, Êxodo capítulo 8, versículo de número 16. Na terceira praga, o pó da terra foi transformado em uma epidemia de piolhos que infestou todo o Egito. Os magos egípcios tentaram imitar essa praga, porém não conseguiram. Depois
eles admitiram que estava havendo ali uma verdadeira intervenção divina. Eles estavam debaixo da mão de Deus. Os próprios magos do Egito admitiram isso. Apesar disso, Faraó continuou com seu coração endurecido, assim como o Senhor tinha falado para Moisés e Arão. A quarta praga, a praga das moscas, Êxodo capítulo 8, verso 20. A quarta praga consistiu em um enxame de moscas que castigaram todos os egípcios. Porém, as moscas não atingiram o povo de Deus, ou os israelitas. Durante essa praga, Faraó tentou negociar com Moisés. Ele queria que o povo de Israel continuasse no Egito, porém poderia adorar o Deus deles, ou o Deus de Israel. Moisés recusou essa proposta. Ele avisou que o povo de Israel deveria fazer uma jornada pelo deserto de 3 dias, sem que ficasse nada para trás, nada e nem ninguém. Inicialmente, Faraó parecia disposto a ceder. No entanto, assim que os enxames de moscas sumiram, Faraó terminou mais uma vez com seu coração endurecido. A quinta praga foi a peste nos rebanhos, Êxodo capítulo 9, versículo número 6. A quinta praga foi uma pestilência terrível que atingiu os rebanhos dos egípcios que estavam no campo. Essa peste matou os cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, o gado em geral. Assim como ocorreu na quarta praga, os rebanhos dos israelitas, do povo de Deus, não foram atingidos. Esse fato fez com que Faraó investigasse o caso, porém seu coração continuou endurecido. A sexta praga foi a praga das úlceras, Êxodo capítulo 9, versículo de número 10. Deus ordenou que Moisés e Arão apanhassem nas mãos um punhado de cinzas de forno e atirassem para o céu na presença de Faraó. Quando fizeram isso, todos os homens e animais do Egito foram castigados pelas úlceras. Diante de todo esse sofrimento, Deus ainda endureceu o coração de Faraó e ele não permitiu que o povo de Israel partisse do Egito. A sétima praga foi a chuva de pedras, Êxodo capítulo 9, versículo número 23. Na sétima praga, Deus fez cair sobre o Egito uma chuva de pedras sem precedente. A chuva de pedras castigou todo o Egito, mas deixou ilesa a terra onde habitavam os filhos de Israel. Com essa praga, Faraó implorou por alívio. Ele também admitiu uma possível culpa de sua parte e prometeu libertar o povo de Israel. Entretanto, quando a chuva de pedras parou, novamente ele endureceu seu coração. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos, Êxodo capítulo 10, versículo 13. A oitava praga trouxe um número incontável de gafanhotos sobre todo o Egito. Tais gafanhotos devoraram tudo o que havia sobrado após a sétima praga, a chuva de pedras, de modo que não restou nenhum verde nas árvores. Faraó então mandou chamar Moisés e mais uma vez confessou ter pecado. Ele pediu que Moisés orasse ao Senhor para que os gafanhotos se retirassem, mas no final terminou mais uma vez com seu coração endurecido. A nona e penúltima praga foi a praga das trevas, Êxodo capítulo 10, versículo de número 22. A nona praga, Deus enviou sobre o Egito trevas espessas durante 3 dias. Os egípcios celebravam a luz do amanhecer como sendo um ato de vitória do Deus Sol Ra. Quando aquelas densas trevas cobriram o Egito, isso significou uma demonstração clara da superioridade do Deus de Israel sobre o panteão dos deuses egípcios. Em contrapartida, os israelitas eram os únicos que possuíam luz onde habitavam. Mais uma vez, Faraó tentou negociar com Moisés uma libertação do povo de Israel para ir ao deserto adorar ao Senhor. Mas, como das outras vezes, ele terminou com seu coração endurecido.
Faraó ordenou que Moisés saísse da sua presença sob ameaça de matá-lo caso voltasse a vê-lo. A 10ª e a última praga foi a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12, versículo número 29. A 10ª praga foi o ato concluinte do juízo divino sobre o Egito. Na ocasião, todos os primogênitos do Egito, dos homens aos animais, foram mortos quando o Senhor os feriu. Antes disso, Deus deu instruções específicas a Moisés sobre como os israelitas deveriam proceder. Essa ocasião resultou na celebração da primeira Páscoa. Os filhos de Israel colocaram nos batentes de suas portas o sangue dos cordeiros sacrificados, conforme Deus havia orientado. Assim, o juízo de Deus passou por cima de suas casas, sem que qualquer um dos seus primogênitos fosse ferido. Com isso, Faraó e todo o povo do Egito suplicaram que os israelitas fossem embora. Qual o significado das 10 pragas do Egito? Além do seu propósito principal, que era Deus demonstrar o seu poder e que seu nome fosse glorificado em toda a terra, podemos dizer que, com as 10 pragas do Egito, Deus humilhou o panteão dos deuses egípcios, ou dos falsos deuses egípcios. Deus humilhou os falsos deuses daquele povo. Dessa forma, o Senhor mostrou que, primeiro, Deus mostrou que Ele é o único e verdadeiro Deus. Inclusive, Deus utiliza até mesmo as supostas divindades dos homens, criada pelos homens, como instrumento do seu juízo. Especialmente na primeira, na segunda e na 9ª praga, isso ficou muito claro, quando os símbolos das divindades egípcias, o rio Nilo, as rãs com a deusa Heket e o deus Sol Ra, foram usados para lhes trazer castigos. Segundo, Deus mostrou que mesmo que o homem tente imitar o seu poder, nunca conseguirá. Isso pôde ser visto a partir da 3ª praga, quando os magos não foram capazes de reproduzir aquilo que Deus estava imprimindo sobre o povo do Egito. Terceiro, Deus mostrou que Ele tem um cuidado pessoal com aqueles com quem Ele escolhe. A partir da 4ª praga, podemos perceber que Deus guarda os israelitas frente aos castigos divinos. A partir dessa 4ª praga, Deus preservou o povo. Deus cuidou do seu povo para que o povo não pudesse ser atingido como os egípcios foram. Quarto, Deus demonstrou que Ele é quem controla toda a natureza. Ele transformou pó em piolhos, controlou como quis os enxames de moscas e gafanhotos, derramou chuvas de pedras e fez com que densas trevas cobrissem o Egito. Quinto, Deus mostrou que Ele é o Senhor sobre todas as doenças. Fez com que úlceras castigassem os egípcios e uma pestilência dizimasse os seus rebanhos. Sexto, Deus mostrou que Ele é quem dá ao homem o mantimento. Os falsos deuses egípcios não puderam livrar os seus rebanhos e suas plantações quando Deus derramou o seu juízo. Sétimo, Deus demonstrou que Ele é quem tem o controle sobre a vida e a morte. Essa verdade ficou muito clara na 10ª praga, com a morte dos primogênitos egípcios. Eu concluo o estudo nessa noite dizendo que as 10 pragas do Egito mostraram não apenas aos egípcios, mas para os próprios israelitas, o povo de Deus, que o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele é, sem nenhuma dúvida, o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus é o Deus que continua operando no nosso meio. Ele nos guarda, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa e Ele nos prepara para que um dia possamos estar eternamente ao seu lado. As pragas mostraram que o nome de Deus tinha que ser glorificado em toda aquela terra.
E através de nós e da ação de Deus sobre a igreja atual, o seu nome também precisa ser manifestado e glorificado nessa última hora. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.